Bem-vindos. Louvado, engrandecido, exaltado e santo seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sábado de bênçãos, sábado de vitórias, sábado de graça, sábado de alegria, sábado na presença de Deus. Hoje nós estamos numa pequena maratona diante do Senhor. Já fizemos live para tratar acerca de respeito nos relacionamentos, quais os limites para o respeito num relacionamento, à luz da palavra de Deus e também diante daquilo que a lei dos homens estabelece. Depois disso já tivemos estudo bíblico, estamos no estudo bíblico abordando o dom de milagres, que é um dos dons do Espírito Santo, e agora estamos aqui para juntos ouvirmos a palavra de Deus. E ainda teremos, logo mais, o nosso clamor da meia-noite. Eu quero agradecer a Deus de uma forma muito especial, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, 1 Samuel 7,12. Até aqui o Senhor nos ajudou. Enfrentamos muitas lutas. Não resta dúvida de que o caminho é árduo. Mas, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou primeiro. E com muita alegria, com muita satisfação em nosso coração, nós estamos juntos outra vez, para a glória de Deus, para ouvir a palavra do Senhor. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. E eu exalto ao Senhor, porque graças a Deus, Ele fala conosco. O que seria de nós? Eu fico me perguntando, após tanto tempo andando com Deus, e tendo me acostumado a ouvir a voz do Senhor, o que seria de mim se eu não ouvisse mais a palavra de Deus? E alguém pode perguntar assim, a gente conversou muito sobre isso, no fim acabou escapando um pouco do tema principal. Digo tema principal porque quando se estuda a palavra de Deus, existe um tema que se está abordando naquele momento, mas os assuntos se entrelaçam. Os assuntos acabam interagindo, acaba havendo um envolvimento de um tema no outro tema. E nós falávamos há pouco, graças a diversas perguntas que foram surgindo, e isso é ótimo, como é que fica essa questão de ouvir a Deus? E eu dizia, olha, isso é fora do tema que nós estamos abordando, até porque se nós formos falar sobre isso, dá assunto, só esse tema dá assunto para um estudo inteiro. Ouvir a Deus. Mas de uma forma muito breve, muito resumida, muito direta. Como é que eu faço para ouvir a Deus? Fabiana escreveu aí e já me lembrou que nós temos que partir para o aviãozinho, compartilhando a live, chamando pessoas para estarem conosco, a fim de que possamos todos nós ser abençoados pela palavra de Deus. Com certeza, a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. E o mais interessante é que a palavra de Deus também é a maneira através da qual Deus fala comigo. Numa primeira instância, num primeiro pensamento, Deus fala através da sua palavra. A palavra de Deus é viva. E através dela, o Senhor fala conosco. Sempre falou e vai falar até o dia em que ele vier buscar a sua igreja. Nesse dia vai parar de falar através da palavra. Mas isso também já é outro assunto. Já estamos naquilo que se chama escatologia, ou seja, o estudo das últimas coisas. Porque no momento que o Espírito Santo for retirado, no momento que Jesus vier buscar a igreja, a palavra não mais falará conosco, porque quem fala conosco através da palavra é o Espírito Santo. E cada um de nós que acha, ou pensa, ou supõe, ou que imagina que Deus não fala consigo, significa que não tem se debruçado da maneira como deveria
sobre as Sagradas Escrituras. Porque a primeira maneira de Deus falar comigo é através da palavra. A primeira maneira de Deus tocar em meu coração é através da palavra. Nós falávamos também no estudo que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a pregação, ouvir a palavra. Está lá na carta de Paulo aos Romanos. Então eu tenho que me apegar à palavra até para ter fé. E com a palavra em mãos, Deus fala comigo. Com a palavra em meu coração, eu consigo desviar os meus passos de pecar. O salmista diz isso: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Diante de tudo isso, cada um de nós precisa andar e viver e comer a palavra de Deus. E nós seguimos firmes no propósito que o Senhor nos tem proposto: obedecer. Até na manifestação dos dons do Espírito Santo, a gente falou sobre isso também. Nós temos que entender que a vontade é dele e eu obedeço. Ele fala e mostra e ensina e anuncia a sua vontade e eu obedeço. Se eu consigo entrar nessa sintonia com Deus, ele fala, conheço sua vontade. E como é que eu posso inicialmente conhecer a vontade de Deus? Eis aqui. De Gênesis a Apocalipse, eu encontro a vontade de Deus. Do início ao fim, eu encontro a vontade de Deus. Ah, mas Deus não fala. Ei, não fala ou você não tem ouvido? Porque Deus fala. Deus sempre falou. Desde quando criou o homem lá no Éden, Deus falava com Adão. Deus falava depois com Adão e Eva. Aí veio o pecado. Deus não deixou de falar com o homem, apenas mudaram algumas características por causa do pecado. Mas Deus fala conosco. Ah, mas isso é para aquela época. Não, é o mesmo Deus. Ah, mas eu não ouço, então falta a palavra. Falta a palavra. Falta palavra. E foi nessa linha que Deus começou esse projeto aqui, já há 183 dias. Exatamente. Esta é a live de número 183. Há 183 dias nós começamos este projeto. Cura através da palavra de Deus. E como a Fabiane acabou de escrever, Deus fala, ou se fala. Aliás, às vezes eu fico até pensando, Deus fala bastante, viu? Como ele fala. Agora há pouco, antes de iniciar essa live, eu fui fazer uma breve refeição, tipo quase um lanche, porque além de tudo a gente também tem as nossas tarefas rotineiras, eu tenho serviços que eu presto, ainda costuro algumas tendas, como fez o apóstolo Paulo durante algum tempo, até que foi viver exclusivamente do ministério, e dessa maneira há trabalho, há prazos, há metas, há necessidade de cumprir com as obrigações. E entre uma situação e outra, entre uma live e outra, entre uma oração e outra, entre um aconselhamento e outro, entre um estudo bíblico e outro, trabalhamos. E quando dá tempo, nos alimentamos. E aí, durante a refeição, eu estava na cozinha minutos atrás, fui colocar um resíduo que ficou dentro do cesto de lixo e Deus falou comigo de novo. Trazendo um direcionamento X sobre uma pessoa Y para fazer de tal maneira. Sobre um propósito que estamos fazendo todas as madrugadas, como é que vai ficar esse propósito quando completarem os 21 dias, etc e tal, e como é que fica, como é que deixa de ficar. Uau! Deus fala. Deus fala. E eu faço minhas as palavras da Suelane, que a palavra de Deus nos renove cada dia mais. Sim, a palavra de Deus nos renova. Sim, Deus fala conosco. Sim, e como Ele fala. Deus fala, ou se fala. De fato, cada um de nós precisa aprender a ouvir a voz do Senhor. De forma cada vez mais intensa, mais natural. Porque Deus quer se comunicar conosco de forma natural. Bem, Ele é nosso Pai. Vocês que têm filhos, quando vocês se comunicam com seus filhos, vocês o fazem de forma formal? Assim, tem que marcar audiência?
Tem que marcar na agenda? Tem que se preparar? Ou é natural? Óbvio que é natural. Então nós, quando falamos com Deus e quando Deus fala conosco, é algo natural. Sabe qual é o propósito de Deus? É conversar conosco. Aliás, a ideia de orar é conversar. A ideia de orar é um diálogo. O que é um diálogo? Os professores de plantão me ajudam. Diálogo é uma conversa. Um fala, o outro escuta e responde, e o primeiro reage. Sim, minha irmã, exatamente, Fabiane. Nós que precisamos aprender a ouvir. E não é com esses ouvidos aqui. Esses ouvidos você está usando, a gente até abordou algumas coisas sobre isso no estudo de agora há pouco. Esses ouvidos aqui, ó, se você está usando para me ouvir, eles não servem para ouvir a Deus. Deus não fala por aqui. Deus usa outra forma. Deus se comunica de outra maneira. É outra linha, outro canal de comunicação. Ele se comunica, o Espírito de Deus, Deus é Espírito, se comunica com o Espírito Santo dentro de mim. O Espírito de Deus, Deus, que é Espírito, se comunica com o Espírito Santo que está dentro de mim. É uma comunicação entre eles. Inclusive a Bíblia fala que eu não sei, nem você, nem nenhum de nós sabe orar como convém. Por isso o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O próprio Deus Espírito Santo fala por nós diante do Pai, porque nós, ó. E a Bíblia diz isso com clareza. Eis de novo a necessidade de conhecer a palavra. Pedis. Porque a Bíblia diz, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batei, batei, abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Mas pedis e não recebeis, porque pedis mal. A grande questão é que nós não sabemos orar e oramos mal e às vezes não recebemos e ficamos frustrados. Então antes de orar, sabe o que eu faço? Eu, Alexander, não é uma doutrina, não misturem as coisas. Vou contar minha experiência, testemunho. Sabe como eu oro? A primeira parte da minha oração eu fico em silêncio. Isso mesmo, eu fecho a boca. Porque oração não é lista de compras. Senhor, obrigado por este lindo dia, obrigado pela minha saúde. E Senhor, me dá. Você fez a parte de gratidão em 30 segundos, só para dizer que fez. E depois, abriu um pergaminho, desenrolou uma lista e começa, Senhor, me dá isso, aquilo. Isso não é orar. Isso é criança mimada, indo com os pais ao shopping, ou ao mercado, ou a uma loja, e falando, me dá aquilo, me dá aquele, me dá aquilo, me dá aquele. A Vilmar escreveu assim, para ouvir a Deus temos que descer, buscar a sua presença em espírito e em verdade. Ter relacionamento com Deus. Relacionamento fala de andar junto. Como é que você vai andar com Ele se você mal o escuta? Então a primeira coisa que eu faço, não é essa lista de compras. Aliás, quando eu falo em lista, é lista de pedidos de oração, que não é por mim. Eu abro o meu caderno de oração e faço isso toda madrugada, não é só na live. Na live eu apresento com você. Depois quem vai para o joelho dobrado ali de madrugada, sou eu, com o caderno. E eu vou lendo e vou falando com Deus. Aí não é lista de compras, eu estou apresentando vidas. Por mim mesmo, às vezes eu nem lembro de pedir. Acaba que eu vou, encerro, oro, termino feliz e não oro por mim. Mas Deus tem levantado pessoas para intercederem pela minha vida, pela minha casa, pelo meu ministério, e eu glorifico a Deus por isso. Assim como Deus tem levantado pessoas, relacionamento com Deus faz toda a diferença em nossas vidas. É verdade, Fabiane. Como faz? Eu dou glória a Deus porque no momento em que eu me posicionei diante de Deus, Deus começou a falar com pessoas para me abençoar, inclusive financeiramente. Eu nunca pedi, nem nunca pedirei dinheiro. Por quê? Porque o meu Deus é quem supre as minhas necessidades. E graças a Deus ele não está em crise. Se ele quiser usar alguém para abençoar aqui na terra, ele vai tocar no coração da pessoa. Do mesmo modo, se ele quiser derramar direto do céu, ele também pode. Então, a nossa posição tem que ser reta. Sabe, papo reto com Deus? Oro todas as noites por você e sua família. Obrigado, Fabiane. Você sabe o quanto é poderosa a oração do justo.
porque a Bíblia diz isso. Eu agradeço e sigo orando por todos vocês para a glória de Deus. E nós seguimos crendo nisso. Eu começo as minhas orações assim. Eu fico em silêncio. Primeiro porque fala quem é mais importante. Deus é mais importante do que eu, deixa ele falar. E às vezes ele mesmo fala e ele me dá uma direção sobre o que eu devo orar. Ou como eu devo orar. Isso faz toda a diferença. Então eu começo a minha oração orando o silêncio. Não é lei isso não, tá? Não estou lançando uma doutrina e se não fizer assim não vai para o céu. Não é isso. Eu faço isso. Primeira coisa, eu silencio meus lábios. Porque a gente tem dificuldade para ouvir e falar ao mesmo tempo. Quem é professor sabe disso. Como atrapalha quando tem aluno, você está ministrando uma aula ou uma palestra e tem aluno falando junto com você. Lá no fundo e desconcentra e atrapalha, é horrível. Então quando nós falamos, nós não ouvimos direito e vice-versa. Então a primeira coisa, eu preciso ouvir a Deus e eu preciso. Eu tenho que ficar quieto. Eu tenho que silenciar. Então eu começo as minhas orações, quando eu estou no meu particular com Deus, em silêncio. Até que Ele fale. Toma cuidado, se for de madrugada, para não ficar em silêncio e não dormir. Né? Cuidado. Dá aquele sono quando faz um longo silêncio. Mas eu tenho que deixar Deus falar. Eu tenho que deixar Deus falar e eu tenho que ouvir. Porque a situação na qual Deus fala comigo começa quando eu paro para ouvi-lo. Você tem parado para ouvir a Deus? Você tem parado para ouvir a Deus? Comece a ouvir. Pare para ouvir. Sabe, alguns momentos interessantes com os quais Deus trabalha comigo e através dos quais Ele fala comigo? Tomando banho. Bem, tomando banho a gente fica parado. Eu não sei você, mas eu costumo ficar parado debaixo do chuveiro para tomar banho. Eu não tomo banho andando por aí. Então é um momento que Deus fala muito comigo. Muitas ministrações, muitas palavras, muitos direcionamentos. Deus falou comigo debaixo do chuveiro. Porque eu estava parado. Uma outra situação que é muito comum Deus falar comigo é eu não estou parado, eu estou em movimento, mas não sou eu andando, é ao volante. Porque depois de tantos anos dirigindo, já é automático. Quem dirige há muito tempo sabe disso. Você dirige automaticamente, você não precisa pensar para dirigir. Você faz todo o processo automaticamente. Falar isso para quem é recém-habilitado é quase que um sonho de consumo. Mas vai acontecer, é só ter prática. E eu dirijo naturalmente há muitos anos. Logo, o que acontece? O momento que Deus fala comigo. Eu estou dirigindo e Deus começa a falar. E quando eu estou sozinho no carro, acho que quem olha do lado fala, esse cara é maluco. Porque eu respondo em voz alta para Deus, quando só tem eu no carro. Só eu e o Espírito Santo, evidentemente, né? Porque eu não ando sozinho. E eu falo, eu acho que para num semáforo, num sinaleiro, quem está do lado deve falar, esse cara, ó, deixa pensar isso mesmo, tá tudo certo, porque o negócio é eu e Deus. O negócio é entre mim e Ele. Então, quando nós estamos na presença dEle, Ele fala. Mas é importante parar para ouvir. É importante parar para ouvir. E parar significa deixar a mente disponível. Eu, quando estou dirigindo, como eu acabei de dizer, eu não uso a mente para dirigir. Está no automático, então a mente fica disponível e Deus usa aquele momento para falar. E outras situações em que Ele fala. Outro momento esplêndido para Deus falar comigo, quando estou lavando a louça. Aqui em casa, via de regra, a responsabilidade por essa tarefa extremamente necessária é minha. Então, enquanto eu estou lavando a louça, Deus fala comigo. Achamos mais uma maluca. Fabiana escreveu assim, nossa, eu falo muito com Deus quando estou dirigindo no carro. Eu também sou maluca. Falta agora, minha irmã, você ouvir a Deus enquanto dirige. É poderoso. O dia que isso acontecer, você vai lembrar dessa nossa live e você vai dar esse testemunho. É maravilhoso quando Deus fala conosco, inclusive ao volante. E o primeiro passo, você quer uma dica? Como o pessoal gosta de dizer, hashtag, fica a dica. Primeira maneira de eu aprender a ouvir a Deus, está aqui, ó.
se debruce sobre a palavra, porque você inicialmente verá e ouvirá a palavra falando com você. Textos bíblicos, não faça uma coisa, por favor, não faça, não faça. Senhor, me dá uma palavra, e pega a Bíblia e abre. Não faça isso. Porque você não precisa fazer sorteio de versículo. Eu vou usar até uma palavra mais forte. Não precisa fazer horóscopo cristão. Que tem gente que levanta de manhã, deixa eu ver o que é que Deus tem para mim hoje. E, coincidentemente, abrindo uma folha em branco. E agora, Deus não tem nada para mim hoje. Não faça isso, não é assim que Deus fala. Bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, eu leio. Eu não fico fazendo horóscopo. Eu leio. Eu me debruço. E aí Deus vai falando. Até você chegar um momento em que a Bíblia está tão entrelaçada na sua mente, no seu coração, que ele traz à memória os textos que você já conhece. Mas começa com a leitura. A Suelane escreveu assim, comigo é lavando a louça também. A Cleidiane escreveu, falo muito quando estou caminhando para o trabalho. Já virou rotina minha. Cada um tem o seu modo. Cada um tem a sua estratégia. Eu estou contando algumas que, de repente, alguma delas serve de referência para você começar. Depois você vai encontrar as suas. Apenas comece a ler a palavra. Bem-aventurado aquele que tem o seu prazer, Salmo 1, verso 2, na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E Deus disse a Josué, Josué capítulo 1, versículo 7, 8, 9, não te aparte do livro da lei, não se afaste do livro da lei, mas medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nele está ordenado. Olha que interessante, no momento em que eu desenvolvo essa rotina, esse hábito. A Fabiana escreveu assim, o pior é que falo com Deus e ainda gesticulo. Aí sim, vão chamar qualquer dia o camburão para levar com camisa de força, né? Não basta ser doido o suficiente, porque aos olhos do povo está falando sozinho, ainda está discutindo. Não é uma simples conversa, um simples papo. Ainda está discutindo. Vamos falar, essa aí é caso sério. Né? Mas não tem problema nenhum. Deixa os homens nos considerarem loucos, porque Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa o improvável. Deus exalta o que se humilha e humilha o que se exalta. Então hoje eu estou numa situação bem tranquila, porque eu digo assim, Senhor, pouco importa o que vão pensar. O que eu creio e o que eu preciso é ouvir a tua voz. A Ivonete escreveu assim, Deus fala muito comigo por sonhos. Ok, também é uma maneira de Deus falar. A Vilmara escreveu, amo entrar na presença de Deus, sentindo só eu e Deus. A presença do Senhor é o bem mais precioso. Eu creio que cada um de nós é carente de Deus. O problema é que tem gente que interpreta mal essa carência e acha que é carência de pessoas. E aí se envolve em relacionamento abusivo, se envolve com quem não deve. Enfim, a coisa complica. Porque nós não somos carentes de pessoas. Nós somos carentes de Deus. O problema é buscar suprir essa carência com homens. E a Bíblia vai me dizer com todas as letras, maldito o homem que confia no homem. Porém, a mesma palavra de Deus também vai me dizer, bendito aquele que confia no Senhor. Isso está em Jeremias capítulo 17, versículos 5, 6, 7, 8 e 9. Maldito o homem que confia no homem, bendito aquele que confia no Senhor. Então, até para preencher, todos somos carentes. Para preencher, eu preciso dele. Eu não posso achar que pessoas vão preencher a minha alma. A minha alma só pode ser preenchida pelo Senhor.
E aí a gente acaba se envolvendo com quem não deve, fazendo o que não deve, do jeito que não deve, na hora que não deve, tentando suprir carências. Nós somos carentes de Deus. Olha que interessante, eu quero fazer duas observações. Quando eu estou satisfeito, eu não peco. O que me leva a pecar? Vazio. Eu dou sempre o exemplo do rodízio. Seja uma churrascaria ou uma pizzaria. Quando eu chego lá, a fome é tanta que o garçom passa. Eu agarro até o garçom. Ah, só tem pizza de brócolis. Eu agarro brócolis, mesmo não gostando de brócolis. No caso eu gosto, eu dei um exemplo. Pizza de escarola. Eu não gosto de escarola, mas eu como. Assim é quem está com carência. Aceita qualquer coisa. Depois que você está satisfeito, você começa a selecionar. Você vai só naquilo que você gosta. Ah, não, então eu prefiro somente pizza de champignon. Então eu vou esperar passar a de champignon. Ah, é a churrascaria. Não. Na verdade, eu vou esperar o cupim. E eu já estou recusando até picanha. Porque eu estou satisfeito. Cada um de nós, para não pecar, precisa estar satisfeito. E como é que eu me satisfaço? Preenchendo a carência. E como é que eu faço isso? Buscando a Deus. A Ivonete contou uma experiência aqui interessante. Eu passei por uma situação muito gratificante. Fui fazer uma prova muito importante e Deus me dava as respostas das perguntas que eu tinha dúvidas. Deus é fiel. Deus conhece cada situação. Deus conhece cada necessidade. A questão é andar com Ele. A questão é não andar por aí totalmente carente. O diabo aproveita isso. E eu não estou falando só de relacionamento, de namoro ou de relacionamento extraconjugal. Não. Carência de um modo geral. Quantas meninas fazem o que não deve, procuram e até se envolvem às vezes com vícios, jovens, porque estão carentes. E a nossa carência é tão grande que não adianta, nada é suficiente exceto Deus. Existe um buraco, uma lacuna na alma humana tão grande que ela é do tamanho de Deus. Só fecha quando Deus entra. Só Deus preenche a lacuna da alma humana. Enquanto Deus não entra, o vazio continua. Você pode usar drogas, você pode beber, você pode fumar, você pode sair com todo mundo, você pode fazer o que você quiser. Não preenche. Fica o vazio. E um vazio chama outro vazio. Um abismo chama outro abismo. Como a palavra de Deus diz. De repente começou só como uma bobagemzinha. De repente começou só como uma pequena diversão. Uma rodada de vodka. De repente você percebe que o alcoolismo está à porta. De repente começou só com um menino ou dois que você ficou. De repente já se tornou uma prostituição. De repente iniciou apenas com o uso de um cigarro de maconha. Logo já está viciado em crack. E um abismo vai chamando outro abismo. E só há uma maneira de reverter esse processo. A presença de Deus. Só uma maneira de reverter esse processo. É através da presença de Deus. Porque somente a presença de Deus preenche o meu vazio. E como é que eu recebo a presença de Deus? Eu tenho que andar com Ele. E para andar com Ele eu tenho que ouvir sua voz. A oração é importante por isso. A oração e a palavra e a oração. Cada um de nós precisa preencher um vazio. Cada um de nós precisa preencher um vazio. E sabe o que é que Deus faz? Ele fala. E o texto que Deus colocou em meu coração é um versículo só. Um só. Mas que mostra uma crise na qual Deus falou. E deu a direção. Êxodo capítulo 14. Todo mundo conhece o texto, eu nem vou ler. É a travessia do Mar Vermelho. Todo mundo conhece o texto. Mas a palavra de Deus ela é tão rica, tão poderosa, tão perfeita,
que um texto abre uma revelação. E Deus fala. Deus fala conosco. Êxodo 14, 16. Olha só que interessante. O povo de Israel saiu do Egito. Deus libertou o povo, dobrou os deuses e o faraó egípcios com poder. 10 pragas. Cada praga derrotando uma divindade egípcia. Vai estudar sobre isso que você vai ficar encantado com esse ensinamento. Cada praga derrotou uma divindade egípcia. Não é o tema do nosso estudo hoje. Não é, aliás, não é nem estudo, é pregação. Então não vamos entrar no mérito. Mas Deus tirou o povo de lá com mão forte. E o povo saiu feliz, cantando. Não só saiu, como trouxe tudo que tinha. Era um povo escravo, mas saiu carregando até o ouro dos egípcios, porque levou os despojos. E no caminho, glorificando, cantando, adorando, exaltando, felizes, até chegar diante do Mar Vermelho. Até chegar diante do Mar Vermelho. A Vilmara escreveu assim: a presença de Deus nos liberta. Quanto mais próximo de Deus, mais a presença de Deus me incomoda sobre o pecado. Sim, porque o Espírito Santo, ele inquieta. Se está em pecado, você não tem sossego. Se você estiver na presença de Deus. Porque quem peca sem a presença de Deus, faz diferença não. Mas se eu ando com Deus, se o Espírito Santo está em mim, ele acusa. Mas não acusa como quem aponta o dedo. Ele inquieta, é nesse sentido. Ele indica que há pecado, há coisa errada, tem problema na área. E como eu dizia, ia tudo muito bem até se depararem com o Mar Vermelho. Quando chegou diante do Mar Vermelho, pararam. E agora, para onde vamos? E nem tinham entendido bem o que estava acontecendo lá. Olha para trás e vê alguém gritando: o exército do faraó, o exército do faraó, o exército do faraó nos persegue. Aí bateu o desespero. Esqueceram de Deus, assim, porque Deus livrou o povo com poder. Mas de repente esqueceram, deram uma esquecida, deu uma amnésia. Olharam para um lado, montanha. Para o outro lado, montanha. Para frente, o mar. Para trás, faraó sedento de sangue. Aí foram para cima de Moisés. Foram para cima de Moisés. Isso está nos primeiros versículos do capítulo 14 de Êxodo. Pode ler depois. Será que não havia túmulos suficientes para nós no Egito, Moisés? O Senhor nos trouxe aqui para morrermos nesse deserto? Moisés, então, acuado, o povo indo para cima dele, desesperadamente, com raiva. Deus, de repente, foi esquecido pelo povo. E Moisés foi falar com Deus. Moisés foi falar com Deus. E agora, Senhor? Aí o versículo anterior, versículo 15, vai dizer o seguinte: por que você clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Por que você clama? Aí Moisés olhou para frente: marcha. Mar. Mar. Marcha. Não dá para marchar no mar. E olha o que é que Deus fala. Entenda a importância de Deus falar, porque é do jeito dele. Você está querendo atravessar o mar do seu jeito. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Você está querendo atravessar o mar do jeito dele. Do seu jeito, perdão. E tem que ser do jeito dele. Você está querendo atravessar o mar do seu jeito. Moisés olhou e viu o mar. Como é que atravessa isso, Senhor? Como é que se marcha sobre o mar? A Marciana escreveu assim: tenho vivido uma experiência inexplicável, mas sei que Deus tem um propósito. Nossa vida diante de Deus é guiada pelo propósito do Senhor. E então, Deus começou a falar com Moisés. E disse como eles iam atravessar. Entende a importância de ouvir a Deus? Eu dei essa volta todinha sobre ouvir a Deus para chegar no ponto central. E a palavra hoje vai ser um pouco mais curta. Eu tenho que adiantar algumas coisas aqui antes da meia-noite. Preste atenção. Abra o seu coração e recebe aí essa palavra. Em nome de Jesus. Você não tem conseguido avançar porque você está querendo fazer do seu jeito. E você tem que ouvir a Deus para fazer do jeito dele. E Deus falou com Moisés e disse: levanta o teu bordão, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e o divide, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. É assim que Deus queria. É assim que Deus queria.
Vocês vão andar pelo leito do mar em seco. Mas como? Só funcionou quando Moisés ouviu Deus. Deus disse, você estende a mão com a sua vara, estende o teu bordão na direção sobre o mar e divide. Você, Moisés, você, meu servo, pega a sua vara, Deus usa o que você tem na mão. Moisés só tinha um cajado na mão, uma vara. Não tinha outra coisa não. Tinha outra coisa não. Mas Deus usa o que você tem na mão. Deus usa o que você tem na mão. Mas tem que ser do jeito dele. Você não tem avançado. A palavra que Deus colocou no meu coração é esta. Você não tem avançado. Porque está querendo fazer do seu jeito. Entendeu? Faça do jeito dele e você vai andar pelo mar. Faça do jeito dele e você vai atravessar. Faça do jeito dele e você vai cruzar para o outro lado. Porque tem bênção do outro lado. Tem bênção do outro lado. Você fica do lado de cá olhando a bênção de longe e frustrado. Senhor, mas está lá a bênção, eu estou aqui. A bênção está lá, eu estou aqui. Como é que eu chego lá, Senhor? Aí tem gente já fazendo planos para comprar barco. Eu vou juntar dinheiro e vou comprar um barco para cruzar o mar. Tem gente fazendo curso de natação. Eu vou aprender a nadar para cruzar o mar. Tem gente construindo jangada. Eu vou juntar aqui uns pauzinhos para fazer uma jangada e eu vou cruzar o mar. Vai, para com todos esses planos e vai ouvir a Deus. Porque você não sabe, ele não disse que é para você nadar. Ele não mandou você comprar barco para navegar. Ele não mandou você construir jangada. O que é que ele mandou fazer? Ele disse, Moisés, estende a tua vara e divide as águas. A palavra que eu quero deixar nesta noite, em nome de Jesus. Ouça como Deus quer. Ouça o que Deus quer e como Ele quer. Essa é a palavra que eu quero deixar. E à meia-noite, nós vamos voltar para orar. Eu te espero. Colocar nossos problemas nas mãos de Deus é confiar. É uma das poderosas formas de Deus falar conosco. Concordo, Fabiane? Concordo. Pegar os problemas e entregar para Deus, para ouvir o que Ele quer que faça. E não tentar resolver. A gente vai voltar. É do jeito de Deus que você vai vencer. A gente vai voltar à meia-noite para orar. Deus te abençoe até daqui a pouquinho. Volte, hein? Volte, hein? Te espero à meia-noite. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até já.